Olá, paz e graça sejam multiplicadas a todos vocês aí que nos acompanham através, da nossa programação, vamos dizer assim, nas redes sociais. E nós temos a responsabilidade de compartilhar com você a palavra de Deus. E nós estamos aí com um desafio que é revelando o livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse é uma revelação. E nós estamos nessa batalha de revelar o livro do Apocalipse. Por quê? Já falamos. No decorrer do tempo, percebemos que tudo aquilo que nos for ensinado no livro do Apocalipse através dos anos, na sua maioria, não bate o sentido da coisa. E a principal delas é o fato de atribuirmos, né, alguém, algum ser, posição que não é dele, né? E nós vimos aí, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 1 do Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus concedeu a ele para manifestar aos seus servos o que brevemente deve acontecer e que foi declarada e enviada por meio do seu anjo ao seu servo João. Bom, nós já falamos aqui, só dando uma recapitulação, que normalmente, no geral, as pessoas afirmam que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, quando, na verdade, o versículo está dizendo que a revelação não é de Jesus Cristo, a revelação é do Pai. O Pai passou a revelação para Jesus Cristo, e Jesus Cristo, por sua vez, passou para o seu anjo. E o seu anjo, por sua vez, quer dizer, o anjo, digamos assim, o assessor de Jesus Cristo, passou para o apóstolo João. Então fica claro, no versículo 1, que a revelação do Apocalipse não é de Jesus Cristo. Não se refere a Jesus Cristo, mas se refere ao próprio Deus. Aí começa-se, então, a esclarecer muitas coisas, muitos posicionamentos, muitas ministrações e ensinos que são colocados no livro do Apocalipse que não fazem sentido, né? A começar quando atribuímos a revelação do Apocalipse a Jesus, e aí tudo aquilo que é relacionado à pessoa do Pai, tudo aquilo que é relacionado à pessoa de Deus, né? A palavra Deus na tradução substituição da palavra Elohim, tá? No primeiro versículo da Bíblia encontramos a primeira referência a Deus é a palavra Elohim. E essa palavra Elohim ela foi substituída pela palavra Deus nas traduções da Septuaginta, que a palavra Deus, no seu contexto, é uma declinação da palavra Zeus, tá? Ou seja, o Deus da Bíblia foi substituído por Zeus. Essa é a verdade. Dura de aceitar, mas é a verdade, tá? E às vezes você vai encontrar, por exemplo, em escritas que eu faço, as apostilas, meus estudos, todas as vezes que eu vou colocar a palavra Deus, eu coloco uma arroba no lugar do E. Exatamente porque eu não quero ser responsabilizado diante de Deus por estar invocando Zeus, né? E isso acontece no mundo espiritual. Bom, não é o nosso caso aqui. Voltando para o versículo 2 diz assim, ó, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Nós vimos aqui, no versículo 1, nós vimos aí que a revelação do Apocalipse não é de Jesus Cristo, é do Pai. Né? Consequentemente, tudo que é atribuído a Jesus Cristo no livro do Apocalipse acaba sendo Pai, com raras exceções, tá certo? E
No versículo 2, nós encontramos aí que João, ele está preso, né? Ele foi exilado na ilha de Pátimo por dois motivos, né? Primeiro, por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus que João pregava, assim como todos os apóstolos, até o próprio Messias, né, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, todos eles pregaram baseados no Antigo Testamento. Todas as pregações dos apóstolos, todas as pregações dos profetas, todas as pregações do ensinamento do próprio Jesus foram baseadas no ensinamento do Antigo Testamento. João pregava, João ministrava, João ensinava, ele que era, né, segundo a tradição evangélica acredita, ele era pastor da igreja de Éfeso, né? E ele ministrava, ensinava, como está escrito nas suas epístolas, né? Através desse posicionamento, ele ensinava o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento só veio surgir depois, né? E o Novo Testamento não é grego, o Novo Testamento é aramaico. Na época de Jesus Cristo, a língua que predominava em Israel, território onde a Bíblia foi produzida, cultura onde a Bíblia foi produzida, tanto o Antigo como o Novo Testamento, era o aramaico, né? Então, o Novo Testamento foi escrito em aramaico. E, consequentemente, tanto o hebraico do Antigo Testamento como o aramaico do Novo Testamento do aramaico foram traduzidos, né, para o grego. E essas traduções têm muitas histórias, muitas observações que precisam ser feitas, porque o contexto em que as traduções foram feitas são obscuros. Os contextos em que a tradução foi feita existem muitas, digamos assim, variações, muitas oscilações, ou seja, como acontece em toda a área humana, a questão dos privilegiados, né? O grupo dos privilegiados, o monopólio, enfim, é esse contexto, né, que a palavra foi produzida, ela foi traduzida e, consequentemente, essa influência cultural, né, que nós conhecemos nos nossos dias também, essa influência cultural dos protegidos, né, dos prediletos, das conveniências, a Bíblia foi traduzida dentro desse contexto também. Então, precisamos ficarmos atentos, né, com esses detalhes, tá bom? E o versículo 2 aí do Apocalipse está mostrando para nós que João ele foi exilado na ilha de Pátimo por causa da palavra que ele pregava. E a palavra que João pregava era a palavra do Antigo Testamento, né? A palavra de Deus, a palavra de Elohim, tá? E aí vem a segunda coisa, o testemunho de Jesus Cristo. Evidentemente que ao conviver com Jesus Cristo, ao relacionar com Jesus Cristo, ao receber os ensinos de Jesus Cristo, assim que o Novo Testamento foi sendo produzido, esses ensinamentos também, né, que não é uma contradição com o Antigo Testamento, até porque nem existe Antigo e Novo Testamento, tá? O que existe são a aliança e a renovação da aliança. Na verdade, a aliança ela foi renovada, ela não foi substituída uma velha por uma nova, como nós conhecemos. Na verdade, a aliança foi renovada. Deus tirou a aliança no Pentecoste. Se você fizer uma comparação, você vai perceber que os sinais que aconteceram no Sinai aconteceram no Pentecoste. Tá? Vários detalhes do Sinai estão lá no Pentecoste. Tá? E no Pentecoste aconteceu exatamente isso aí. Deus tirou a sua palavra, né, os seus mandamentos das tábuas de pedras e colocou na tábua do nosso coração. Tá certo? Ou seja, o Antigo Testamento foi nos passado de uma forma gélida, uma forma fria, uma forma, digamos assim, não tão relacional, né? Em tábuas de pedras lá fora. No Pentecostes, Deus pegou essa palavra, os seus mandamentos, né? Da tábua de pedra e trouxe, através do seu rua,
né, do seu Espírito, trouxe para os nossos corações. Hoje, além de nós termos a palavra escrita, nós temos ela no nosso coração, né? Antigamente, mesmo depois da palavra ser escrita por Moisés, mas ela estava nas tábuas de pedra, né? Eles não tinham, o povo de Israel, por exemplo, até o Pentecoste, eles não tinham a palavra de Deus no coração. A palavra de Deus veio para o coração no Pentecoste, ok? E aí a gente começa a perceber as problemáticas do Apocalipse, e quando nós entendemos isso aí, nós então conseguimos descobrir o sentido, de fato e de direito, do livro do Apocalipse, tá? Então nós temos aí, né, que João aqui ele está exilado, né, na ilha de Patmos, preso, né? Por quê? Porque testificou da palavra de Deus, ou seja, o Antigo Testamento, que era a base da sua pregação, tá certo? E posteriormente também por causa do testemunho de Jesus Cristo. Aí já está se referindo à aliança renovada, à experiência, à sua convivência, o seu relacionamento com o Senhor Jesus, e ele começou a testemunhar, né, baseado no Antigo Testamento, ele começou a testemunhar, né, os apóstolos em geral começaram a testemunhar de Jesus. Então, está explicado aí para nós com toda a simplicidade, só não vê quem não quer, tá certo? Então, João está condenado, por quê? Porque pregava a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? O Antigo Testamento, tá certo? Em primeira mão, por causa do Antigo Testamento. Em segunda mão, no seu contexto atual do momento, por causa do testemunho de Jesus. Essas duas coisas que veio externo, né? A palavra de Deus, externa. O Antigo Testamento, no caso, externo. O testemunho de Jesus, externo, né? E agora ele vai para uma terceira dimensão, que é as coisas que ele viu, ok? E as coisas que ele viu são exatamente as coisas do futuro, ok? A palavra de Deus se refere ao passado, o testemunho de Jesus se refere ao contexto que João viveu, e as coisas que ele viu se refere ao que acontecerá futuramente, ok? Fica aí mais esta reflexão para você refletir, para a gente refletir aí no Revelando o Apocalipse, e que Deus abençoe você. Ore por mim, nas suas orações, não esqueça de orar por mim, de interceder por mim. Preciso muito das suas orações, tá? Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro.